Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Artigo 2º. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização respeitadas as ressalvas supramencionadas. Título 2 do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O SISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Entende-se por SISNAD o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas de políticas públicas sobre drogas dos Estados, Distrito Federal e municípios. O SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Capítulo 1. Dos princípios e dos objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 4º. São princípios do SISNAD o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. 2. O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. 3. A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. 4. A promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. 5. A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade,
reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAD. 6. O reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. 7. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. 8. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do SISNAD. 9. A adoção da abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 10. A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social. 11. A observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas, CONAD. Artigo 5º. O SISNAD tem os seguintes objetivos. 1. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. 2. Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. 3. Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e às políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e municípios. 4. Assegurar as condições para a coordenação e a integração e a articulação das atividades de que trata o artigo 3º desta lei. Capítulo 2. Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Da composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 7. A organização do SISNAD assegura a orientação central e execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal, e se constitui matéria definida no regulamento desta lei. Seção 2 das competências. Artigo 8º-A. Compete à União formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas e elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas em parceria com Estados, Distrito Federal, municípios e a sociedade. Coordenar o SISNAD. 4. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do SISNAD e suas normas de referência. 5. Elaborar objetivos, ações, estratégias, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas. 8. Promover a integração das políticas sobre drogas
com os estados, o Distrito Federal e os municípios. 9. Financiar com estados, Distrito Federal e municípios a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do SISNAD. 10. Estabelecer formas de colaboração com estados, Distrito Federal e municípios para a execução das políticas sobre drogas. 11. Garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas. 12. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. 13. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços. E 14. Estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no país. Capítulo 2A. Da formulação das políticas sobre drogas. Seção 1. Do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º-D. São objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, dentre outros: promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas. 2. Viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. 3. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família, para a prevenção do uso de drogas. 4. Ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional. 5. Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. 6. Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas. 7. Fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com orientações e informações para apoio ao usuário ou dependente de drogas. 8. Articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, com o objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento. 9. Promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover autonomia ao usuário ou dependente de droga, egresso de tratamento, acolhimento, observando-se as especificidades regionais. 10. Propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no artigo 22. 11. Articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas. E 12. Promover estudos e avaliações dos resultados das políticas sobre drogas.
Parágrafo 1º. O plano de que trata o caput terá duração de 5 anos a contar de sua aprovação. Parágrafo 2º. O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Seção 2. Dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º Os Conselhos de Políticas sobre Drogas, constituídos por Estados, Distrito Federal e municípios, terão os seguintes objetivos. 1. Auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas. 2. Colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando a efetividade das políticas sobre drogas. 3. Propor a celebração de instrumentos de cooperação visando a elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. 4. Promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas. 5. Propor políticas públicas que permitam a integração via a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente. E 6. Desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o SISNAD e com os respectivos planos. Seção 3. Dos membros dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Do artigo 8º F até o artigo 14, houve veto. Capítulo 4. Do acompanhamento e da avaliação das políticas sobre drogas. Artigo 16. As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo Sistema Municipal de Saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas conforme orientações emanadas da União. Artigo 17. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema de informações do Poder Executivo.